Hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre pandemias e história, vamos tratar da gripe espanhola, que foi provavelmente a maior pandemia dos tempos contemporâneos. Ela durou de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Vocês que têm nos acompanhado e nos prestigiado, eu agradeceria que não apenas curtissem o vídeo, se gostarem, mas que também se inscrevam no nosso canal para a continuidade das nossas atividades. Nós sabemos hoje que existem 3 tipos de vírus influenza: o vírus tipo A, o tipo B e o tipo C. Hoje se sabe, através de estudos que foram feitos, com restos mortais de vítimas da gripe espanhola, que se tratava do tipo A, o H1N1, que é um vírus extremamente mutante. A gripe espanhola, ela teve algumas características que chamaram e chamam a atenção até hoje, Claro, a sua extrema letalidade, acima da média do próprio vírus influenza, mas também a particularidade das suas vítimas. Isso foi observado pela primeira vez pelo Dr. Miller, no Kansas, quando foi logo que a gripe começou lá entre janeiro e fevereiro de 1918. Embora ele tivesse vítimas muito jovens e muito idosos, ele atingia de uma forma assim, muito inquietante pessoas maduras e que aparentemente teriam mais condições de resistir ao vírus, entre essa faixa de 20, 30 e 40 anos. Então essa era uma das suas particularidades mais assustadoras. Esse aspecto da questão chama logo a atenção na gripe espanhola, porque ela teve essa letalidade e esse aspecto assustador de atingir pessoas que aparentemente eram saudáveis, ou eram mais saudáveis ou mais vigorosas que outras, como velhos e crianças. Hoje se sabe que essa pandemia da influenza, da gripe espanhola porque foi na Espanha que os casos foram anotados com mais liberdade, porque tem que se considerar que nós vivíamos na Primeira Guerra Mundial e havia uma censura muito grande à circulação de informações, e o governo espanhol, a mídia espanhola, ela noticiou esse evento com muito mais liberdade que outras mídias. Então passou a impressão que ali a situação era mais grave que em outros lugares, ou que ali estava acontecendo alguma coisa que só depois veio a acontecer em outros lugares, e por isso o nome de gripe espanhola, e que ficou marcado para todo sempre. Mas na verdade essa gripe, essa pandemia, ela foi mundial, e hoje se sabe que foi a culminância, na verdade, de uma série de pandemias que tiveram lugar no século XIX. Nós tivemos pandemias sérias entre 1830 e 1831, entre 1833 e 1834, uma pandemia importante entre 1850 e 1851, que afetou a Eurásia e o continente americano também, e principalmente a célebre pandemia de 1889 e 1890, que foi chamada de gripe russa na época, porque aparentemente ela teve seu início na Rússia. Essa gripe, a de 1889 e 1890, ela foi importante por vários aspectos. Nós veremos adiante num próximo vídeo, pelos efeitos de mobilizar a opinião médica mundial, no sentido de se tentar acertar parâmetros para um controle mais geral dessas pandemias. Mas nós podemos dizer, portanto, que a gripe espanhola, chamada espanhola, a epidemia do vírus influenza, ela foi assim uma culminância. A sua letalidade foi muito grande, atingiu o mundo inteiro, como eu estou falando. Nos Estados Unidos, especificamente, o lugar onde ela mais causou danos foi na cidade de Nova York, principalmente em setembro de 1918. Essa letalidade em Nova York é compreensível, porque Nova York era um porto que recebia imigrantes do mundo inteiro. O México também foi particularmente atingido. Se estima hoje, por exemplo, que cerca de 10% da população de Chiapas morreu. A Argentina, olha, para vocês terem uma ideia,
Se estima que 55% da população de Buenos Aires na época ficou doente. No caso específico do Brasil, se estima algo entre 33%, 1/3 da população brasileira foi não só contaminada, ela ficou doente com a gripe espanhola. As Ilhas Fiji, 14% da população morreu em 16 dias apenas. E principalmente, hoje se fala muito sobre isso, foi uma tragédia muito grande, a Índia foi especialmente atingida pela gripe espanhola. Se estima que 10% de todos os doentes morreram, o que é uma taxa altíssima. 9% dos soldados europeus em ação na Índia, que existiam muitos, já que a Índia estava sob ocupação inglesa e tropas estrangeiras diversas ocupavam partes ou cidades da Índia. Essa coisa dos soldados é uma estatística fácil, porque os soldados, na medida que ficavam doentes, eles eram contabilizados, né, pelos seus superiores e pelas instâncias administrativas militares, e essas estatísticas, portanto, chegaram até os nossos dias com muita precisão. Então se sabe, por exemplo, que 9% dos soldados europeus em ação na Índia morreram e 21% dos soldados indianos. Na Índia houve uma crise muito séria, porque em torno de 60% das pessoas em determinados lugares ficaram doentes. Então, quando a gente fala de uma paralisação, de uma quarentena forçada, como a que vivemos no período do coronavírus, nós temos uma ideia do significado econômico disso, porque as pessoas que deveriam estar indo trabalhar não vão, né? E isso causa efeitos. Mas no caso da Índia, o colapso veio porque as pessoas não podiam ir trabalhar. Elas estavam doentes. Então, com 60% das pessoas doentes, houve uma grave situação uma grave crise produtiva, e a produção de comida na Índia caiu em torno de 20%. Isso aí gerou fome em determinadas regiões da Índia, e o número total de pessoas mortas na Índia no período entre 17 e 18 foi em torno de 20 milhões. Foi assim uma tragédia sem precedente. Nós temos que nos lembrar também esse aspecto militar das estatísticas sobre o coronavírus, porque o mundo estava em guerra. A Primeira Guerra Mundial, que nós já falamos aqui várias vezes, ela foi um evento único na história, né? O que inicia em 1914, dá início a 4 décadas praticamente de guerras, né, no mundo inteiro, e a epidemia da influenza ela ocorre dentro desse cenário de guerra. Só para vocês terem uma ideia do volume, né, da quantidade, do que isso significou em termos de custos adicionais às campanhas militares, tropas americanas que estavam acampadas na Inglaterra, em determinado momento da epidemia, 45 mil soldados foram hospitalizados. Quer dizer, você tinha num determinado momento na Inglaterra, entre 1917 e 1918, 45 mil soldados americanos hospitalizados, sendo que 10% deles com pneumonia grave. Houve uma segunda onda da epidemia, né, em novembro de 1918, porque aí a epidemia acabou subitamente, né? Ela se espalhou, ela continuou causando estragos no hemisfério sul, mas ela teve uma espécie de um interregno, né, no hemisfério norte. Mas houve uma segunda onda em novembro, né, com o inverno de 1918, que foi particularmente letal. Foi uma segunda onda mais letal, na verdade, que a primeira. Para vocês terem uma ideia, em Paris, em novembro, dezembro de 1918, 50% dos pacientes morreram. Uma taxa de mortalidade altíssima, né? O vírus, ele causava um tipo particular de pneumonia extremamente agressiva, que liquidava em poucos dias a capacidade de respiração, de oxigenação, e levava a um colapso geral dos órgãos. Desde o primeiro momento, desde os primeiros casos, vocês têm que entender que nós já vivíamos naquela época
o desenvolvimento, a microbiologia estava bastante avançada, as pessoas já sabiam da existência dos micro-organismos. Você tinha tido toda aquela experiência do Pasteur, do Koch, a descoberta do bacilo, da tuberculose, de outras tantas doenças infecciosas da época. Então, desde o primeiro momento, se tentou localizar o que é que causava aquilo, o que estava causando aquele desastre. E os microbiologistas, os cientistas, os médicos se concentravam especialmente na pneumonia, que parecia ser o vetor, o principal responsável pela morte, e especialmente a extrema letalidade daquele tipo de pneumonia quando instalada. Então, uma figura importante nessa época foi o Dr. Richard Pfeiffer, que depois de muito estudar e fazer culturas, né, de material extraído de pessoas mortas durante aquele período, chegou à conclusão que a influenza, a gripe espanhola, era causada, a morte das pessoas era causada por um bacilo, o Bacillus influenza, que ele batizou dessa forma, né? E que ele conseguiu isolar e ele localizou em todo tipo de pulmão contaminado que chegava a ele para análise, né? A afirmativa dele de que isso era causado por um bacilo levou a várias tentativas de formulação de soros, de vacinas, todo tipo de tentativas foram feitas, algumas com sucesso, outras sem sucesso, mas muitos médicos e cientistas, analisando a mesma situação, analisando os mesmos materiais, não conseguiam chegar a uma conclusão clara se esse bacilo era realmente o causador. O Dr. William D. Park, em 1919, ele, depois de fazer vários estudos de material extraído dos pulmões, chegou à conclusão de que, de fato, existia esse bacilo influenza, mas que também havia uma quantidade expressiva de streptococos e pneumococos, o que o levou a afirmar que, na verdade, esses bacilos e essas bactérias, elas eram mais um tipo de micro-organismos oportunistas ou infecções secundárias que se aproveitavam de um colapso mais amplo, né, dos pulmões causado por um outro vetor. Naquela época, o tratamento era muito precário e isso, de alguma forma, até potencializa o número de mortes. Para vocês terem uma ideia, os principais tratamentos para isso era, quando possível, máscara de oxigênio para aumentar a capacidade, a oxigenação do sangue, morfina, aspirina e estimulantes diversos para poder fazer com que as pessoas se tornassem mais fortes diante dos vírus. A causa ou a origem desse vírus ainda é duvidosa. Até o princípio do século XXI, se acreditava que esse vírus teria vindo da China, porque em novembro de 1917 houve uma epidemia com todas as características da epidemia da influenza na China. E muitos tendem a achar que foi ali realmente o foco original. De uns tempos para cá, como na verdade a epidemia explodiu com a sua maior virulência inicialmente no Kansas, de onde os primeiros estudos que foram realizados com relação a isso, muitos também tendem a apontar os Estados Unidos, embora isso não corresponda muito ao histórico das gripes e ao histórico de origem das pandemias, que geralmente estas têm origem na Ásia. Só em 1930, na verdade, a suspeita de que era um vírus o causador da influenza, quer dizer, o fato de que que não era uma bactéria, como tinha sido originalmente levantado, somente em 1930 se chegou à conclusão de que sim, era um vírus, e esse vírus, com o passar do tempo, foi perfeitamente identificado. A sua linhagem, a linhagem do H1N1 continua, né, circulando por aí nas suas diversas mutações, mas nunca mais teve ou nunca mais foi permitido a ele, ou principalmente talvez ele nunca mais tenha tido a oportunidade ou a circunstância
de se tornar letal, como no período que vai de 18 a 20. No Brasil, especificamente, como já me referi em outro vídeo, o vírus foi particularmente igualmente letal e se estima que cerca de 300 mil pessoas morreram vítimas da influenza H1N1 entre 18 e 20. Isso corresponde a 1% da população do Brasil da época, o que é um percentual extremamente elevado, considerando as taxas de mortalidade do influenza endêmico, diríamos assim. Entre os mortos esteve inclusive o próprio presidente da República, Rodrigues Alves, que era um senhor de mais de 70 anos, também vítima, portanto, da gripe espanhola. No mundo, se estima que 50 milhões de pessoas morreram, algo em torno de 3% da população mundial. A gripe espanhola, ela foi, portanto, um evento único no mundo contemporâneo e não foi, até os dias de hoje, repetida. Em grande medida, por conta da extrema melhoria dos meios de tratamento, menos do controle viral ou menos do controle da pandemia em si, mas dos meios de tratamento, e por conta de ações que nós vamos estudar no próximo vídeo, que são ações de cunho político que puderam ser tomadas a partir de um conhecimento maior do que vem a ser o causador dessas pandemias. Quer dizer, na medida em que se conhece essas pandemias, se conhecem os seus vetores, os micro-organismos que as causam, fica mais fácil o seu controle. De qualquer forma, a gripe espanhola, ela teve uma profunda influência na história da época, e ela, na sua destruição, ela deixou um legado para os que viveram, muito forte, no sentido de entender os riscos que estão contidos na existência humana e no seu diálogo com a natureza, o diálogo vital dos seres humanos com outras formas de vida na natureza. Na época, muitos cientistas acharam que a humanidade tinha sido pega de surpresa, como em 89 e 90, sem nenhum tipo de preparação. E é possível que nunca haja condições plenas de preparação quando um vírus desse, por alguma razão, ele começa a se reproduzir dentro das correntes sanguíneas dos animais ou dos seres humanos e se torna um evento mundial, quando a sua necessidade vital e as circunstâncias o levam a essa proliferação mortal. Isso é uma questão histórica, uma questão existencial, que contém elementos para reflexão filosófica que mostram, sem sombra de dúvida, a extrema fragilidade da condição humana.